Bom dia para você, meu querido aluno do sexto. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre Roma Antiga, tá? Primeiramente, vocês vão abrir a página 174 e aí vocês vão dar de cara com uma caixa de cremação. Pois é isso mesmo. O que seria cremar? Quando uma pessoa falece, tem muitas pessoas que preferem, né, queimar o corpo daquela pessoa falecida para ela, de fato, ficar só as cinzas dela, né? Juntar as cinzas e os ossos dela, muitas vezes, e guardar num potinho. Por quê? Porque muita gente acha isso melhor do que ver aquela pessoa querida apodrecendo, né? Ver aquela pessoa passando por aquele ritual de putrefação pós-morte, né? Que em questão de um dia você já tá entrando nessa putrefação, tá? Já começa a ter o inchaço dos membros, né? Depois começam a aparecer os vermes, dentre outras coisas, né? Bonitinhas de se ver. Entre os romanos antigos havia essa tradição já de cremar as pessoas. Na Grécia Antiga começou aquela ideia de enterrar os mortos pela razão que eu falei para vocês já, né? Havia um mito grego antigo que um morto foi visto entre os vivos e enlouqueceu toda uma vila por conta disso. Então eles tinham o costume de enterrar a pessoa com sarcófago e a parte mais pesada do sarcófago era a tampa, justamente para a pessoa não conseguir escapar do caixão, né? Porque tinha essa crença que se um morto voltasse, né, para a vida, poderia causar grande confusão aí entre as pessoas, certo? Então, continuando, no caso da Roma Antiga já se tem técnicas de cremação, o que chama bastante atenção. Essa cápsula, né, de cremação que vocês estão vendo, ela é do século IX a.C. e ela também tem os vestígios de um jovem de 16 anos, possivelmente aí foi cremado porque deve ter falecido em alguma situação, não se sabe ao certo, né, no que ele faleceu. É mais fácil a gente observar as ossadas de um morto do que as cinzas, né, para ter uma noção da razão da sua morte. Isso mostra que a cultura romana era uma cultura bastante diversificada, bastante rica, inclusive nos seus ritos de funeral, né? E outra coisa, a gente tem também um azulejo gigantesco que foi encontrado na Inglaterra por volta aí do século IV a.C., dizem que ele e lembrando que o Império Romano se estendia, né, até esse território. Esse azulejo fala sobre o heroísmo do Hércules. Lembra que eu falei dos heróis gregos, né, que vão ser inclusive levados para a cultura romana. Parte da religiosidade grega vai ser uma grande inspiração para a religiosidade romana, tá, galera? Mas os romanos não se influenciaram só pelos gregos, eles se influenciaram por vários povos diferentes, né? Em especial os macedônios, que eram muito próximos ali dos italiotas, né? E também, principalmente por povos que também eram asiáticos e africanos, desde os assírios até, no caso, dos etruscos, tá? Essa tradição republicana que vai ser trazida para Roma vem muito da ideia dos etruscos de que uma sociedade precisa ser organizada a partir não só de governantes, mas também de uma cidadania, ou entre outras palavras, de uma participação ativa dos demais membros da sociedade, tá? Isso também remete um pouco à ideia de democracia da Grécia. Mas vale lembrar que em Roma, os sujeitos vão ser muito mais emancipados do que na Grécia, tá bom? Então, as formas de organização da sociedade romana, e aí a gente vai ver do ano de 753 a.C. ao ano de 509 a.C., a organização da sociedade romana vai ser, do topo da pirâmide a gente tem os patrícios, que são os donos de terras de Roma, são os reis militares, basicamente, são pessoas que pertencem a uma espécie de aristocracia, ou seja, de famílias ricas, que tinham muita terra, muito poder militar e escravos que, na sua imensa maioria, eram camponeses. Vale lembrar que a escravidão romana, ela tem duas categorias diferentes. De onde vêm os escravos romanos? Das conquistas militares dos romanos a povos que não se curvaram diante da ordem romana, tá? De povos que não se aceitaram a invasão e expansão militar romana. Então eram pessoas ligadas à política, ao poder local e também ao poder econômico, uma vez que eles tinham muitas posses e ao mesmo tempo muita riqueza, tá? Entre as posses que os patrícios tinham está os escravizados e as terras. Ambos produziam a riqueza desses patrícios, tá?
Embaixo dos patrícios a gente vai ter os plebeus, que era a maioria da sociedade romana por volta aí desse século, tá? Vale lembrar que durante o caminho de Roma, né, no final do Império Romano, os plebeus vão deixar de ser maioria e os escravizados vão passar a ser maioria, tá? Isso vai gerar um certo desequilíbrio, inclusive, na sociedade romana. Alguns até dizem que isso foi a grande causa da queda do Império Romano, uma vez que... Lembra que eu falei para vocês que os vikings vão invadir o Império Romano, os outros povos germânicos também vão passar a invadir o Império Romano. Esses povos germânicos, por si só, eles não vão conseguir fazer a queda do Império Romano. Apesar deles serem muito bons de guerra, eles vão conseguir ocasionar a queda do Império Romano de fato, porque eles vão se associar a povos marginalizados pelos romanos. Então, os escravizados de Roma vão se associar a esses vikings, a esses germânicos, nessas lutas pela queda do poder dos patrícios, e isso que vai fazer o Império Romano ruir. Então, literalmente, foi uma união entre povos que eram estrangeiros, né, de outras regiões, e povos que estavam dentro do Império Romano insatisfeitos com aquele modelo social político, cansados da condição de escravizados. Um escravizado em Roma era proibido de falar com pessoas livres, como plebeus, muito menos com patrícios, né? Escravizados em Roma eram comuns em, primeiramente, ambiente rural. Eram, a sua imensa maioria, mão de obra camponesa. Segundo, ambiente doméstico. Haviam escravos domésticos que faziam serviço das casas, que faziam serviço de limpeza, de fazer comida, que faziam serviço de... Até quando esses escravizados eram escravos de pessoas da aristocracia, por exemplo, eles chegavam a dar banho nas pessoas, a enxugar elas, sabe? Era um trabalho completamente, assim, se for para pensar, até de certo modo humilhante, né? Por isso que vai ter uma hora que eles vão se cansar dessa posição. Mas vale lembrar também que o estilo de vida romano não se resume somente à dinâmica social que eles viviam, né? Que eu vou comentar um pouco depois. Vamos terminar de falar aí a hierarquia social, né? Então a gente tem os plebeus, que são a maioria da população, que eram na sua imensa maioria trabalhadores, mas diferentes dos trabalhadores escravizados, que trabalham pros outros. Exclusivamente, esses plebeus trabalhavam para gerar riquezas para si mesmo. E ao mesmo tempo eles eram o alicerce do Império Romano, pois sem os comerciantes, sem os artesãos, sem toda essa galera que construía a cidade ao mesmo tempo, que fazia chegar a comida até no prato das pessoas, sem a produção do campo dos escravizados, né, que faziam a geração de comida, né, no caso, se a gente for parar para pensar, tanto os plebeus quanto os escravizados, eles eram o essencial para se ter uma sociedade romana. Por mais que a arte da guerra, e por mais que a guerra em si foi o fator mais importante, né, para a sociedade romana, de fato, ser organizada, literalmente, meus queridos, os romanos, eles eram uma sociedade que codependia, uma classe dependia da outra, como na maioria das sociedades né? Então, não tem como dizer que só porque os patrícios eram o topo da sociedade que eles eram mais importantes, mais relevantes. Se fosse falar em nível de importância, os escravizados e os plebeus eram mais importantes, porque o Império Romano só era tão vasto, só era tão bem organizado no início da sua história, porque o comércio dele funcionava de ponta a ponta. E isso se deve principalmente aos plebeus, tá? Eu ainda não vou comentar sobre isso, mas vai ter uma luta dos plebeus para uma emancipação de classe no Império Romano. E isso diferencia muito Roma da Grécia. Porque por mais que Roma pareça a Grécia, eles não são totalmente iguais. Eu vejo muito meme na internet comparando Roma com Grécia, como se Roma tivesse simplesmente copiado a Grécia. Gente, Roma tem exclusividades muito diferentes da Grécia. Vamos começar que a diversão dos gregos era as Olimpíadas, por exemplo, né? Eram, no caso dos atenienses, era coisas que envolviam uma inteligência corporal e, ao mesmo tempo, uma inteligência física e até, se a gente for parar para pensar, uma inteligência, de certo modo, matemática, né? Então, o esporte, o atleta na Grécia Antiga, ele era muito realçado porque, primeiro, a questão do porte físico do atleta era considerado o porte físico ideal, né? O homem forte e a mulher, o quadril mais largo, mas também forte. Vale lembrar que as mulheres gregas, elas vão ser retratadas como mulheres fortes dentro do padrão feminino, né? Que eles acreditavam.
enquanto os homens vão ser retratados como homens musculosos e tudo mais, porque era o padrão masculino. Não é à toa que os deuses gregos parecem caras que fazem academia, se for parar pra pensar, seriam os caras da academia hoje, né? Havia essa relação do belo como um grande equilíbrio harmônico entre o corpo e a mente, né? Que é uma concepção de belo dos gregos. Para os romanos, existe uma diferença aí um pouco grande nesse aspecto e a diferença na diversão deles, pois os romanos eram um pouco mais violentos. Enquanto os gregos eram os caras de não, eu vou aprender a discursar para convencer você pelo meu discurso. Tirando os espartanos, tá, galera? Tô falando dos atenienses. Os romanos era tipo assim, eu literalmente vou chutar o seu traseiro se você não quiser concordar comigo, né? Os romanos eram um pouco mais violentos e militaristas, tá? Debaixo dos plebeus haviam os clientes, que eram pessoas que faziam favores aos patrícios. Apesar dos clientes terem uma emancipação de classe um pouco maior, os patrícios, em comparação aos clientes, eram muito mais emancipados. Os próprios plebeus tinham alguns tipos de privilégios políticos em comparação aos clientes. Mas os clientes podiam frequentar alguns espaços em comum com os patrícios, exceto os espaços religiosos, pois a religião era dividida por classes, por incrível que pareça, e os espaços aí de festividade, pois as festas entre os patrícios não podiam ser frequentadas por plebeus. Para você entrar numa festa de um patrício, sendo de uma classe inferior, você só iria entrar para trabalhar nela. Se a gente for para pensar bem, até hoje é assim, né, galera? Uma festa de pessoa muito rica, que nessas festas de blogueira, você só entra lá para trabalhar. É muito difícil você entrar nessas festas se você não pertence a essa alta classe, né? Vale lembrar que os romanos vão encher o saco desses privilégios dos patrícios, viu? Não é à toa que os plebeus vão literalmente lutar para acabar com esses privilégios. Entre eles, por exemplo, uma das coisas que os plebeus conquistam com essas lutas políticas é o casamento entre patrícios e plebeus, porque não podia, era proibido que um patrício, que era considerado pobre, se relacionasse com uma patrícia. Meu Deus do céu, tá foda. Desculpa falar desse jeito, gente. Era proibido que um patrício se relacionasse com um plebeu. E se mesmo que o plebeu tivesse muito dinheiro, porque, sei lá, ele era um comerciante muito bem de vida, ainda assim, ele podia ter o mesmo dinheiro que aquela mulher que pertence à classe social dos patrícios. Mas ainda assim, ele era proibido de casar com ela, porque era proibido casamento entre classes sociais diferentes. E aí os plebeus vão conseguir emancipar isso. Vai ter um momento aí da história de Roma que eles vão conseguir ter direito ao casamento, tá? Direito a se casar com pessoas de outras classes sociais. Entre outros direitos políticos que os plebeus vão conquistando, surge o tribuno da plebe, que seria uma espécie de departamento político dos plebeus, que iria defender os interesses dos plebeus, tá? E dentre eles vai surgir, finalmente aí ao longo da história, a luta pela reforma agrária, uma vez que, para os plebeus, quem fazia o Império Romano literalmente se movimentar eram eles, e eles estavam certos. Se o Império Romano funcionava, não era só pelo militarismo dos patrícios, era principalmente porque o comércio acontecia de ponta a ponta desse império. E porque, quer queira ou não, os escravizados produziam toda a riqueza de matéria-prima desse império. Então, se o império tinha comida muito sofisticada, como azeite, né, por exemplo, que ajudava na preservação, inclusive, das comidas, como a própria produção de vinho, a produção de determinados cereais que eram bons para alimentação e para a produção de pão, dentre outras coisas. Tudo isso saía da mão de obra escravizada das terras dos patrícios, que eram vendidas, esses produtos, a um preço barato para os comerciantes, que eram revendidos no Império Romano inteiro. Então, quem que realmente começava a produção e terminava? Os escravos e os plebeus. Por isso que muitos deles vão passar a lutar por um pedaço de terra. Porque o que fazia os patrícios ganharem dinheiro em cima de tudo isso? O poder que eles tinham sobre a terra. Entendeu? Então, continuando, os escravizados, então, eram formados por camponeses e trabalhadores urbanos que, em razão da pobreza extrema e dívidas e condição de prisioneiros de guerra, acabaram se transformando em escravos. Faziam parte do conjunto de propriedades dos patrícios, ou seja, é como se o escravizado virasse um objeto, né? Eles se tornavam o objeto da propriedade do patrício, tá? Isso é muito tenso.
muito tenso mesmo, né? Não é à toa que quando os vikings invadirem o Império Romano, eles vão se associar a esses povos que já eram revoltados com os patrícios, que já estavam no Império Romano insatisfeitos com a ordem romana. Então, literalmente vai ser uma união de estrangeiros com povos internos que vai fazer o Império Romano ruir. A grande lição do Império Romano é que a desigualdade social acaba com qualquer estrutura social. Pode ser o maior império da história da humanidade. Se a desigualdade social é muito grande, vai ruir, vai ruir. Uma hora esses povos se cansam da condição de oprimidos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, como tarefa, eu vou dar uma tarefa bem divertida para vocês. Vocês vão pesquisar sobre a história dos gladiadores e do Coliseu. E aí fica a critério de vocês, se vocês querem assistir um vídeo de alguém falando sobre isso, e aí escrever, fazer um resumo das impressões de vocês, se vocês querem ler, eu sei que tem aluno que prefere ler, eu sei que tem aluno que prefere ver vídeo, isso é normal, afinal de contas as inteligências são diferentes, então sempre vai ter aquele aluno que absorve mais as ideias assistindo algo, sempre vai ter aquele aluno que vai absorver mais as ideias lendo, sempre vai ter aquele aluno que vai absorver mais as ideias ouvindo, né? Eu mesma me considero uma pessoa muito ouvinte, sabe? Eu me lembro muito mais da parte sinestésica da coisa, que é a imagem, o movimento, o que estava sendo dito, né? Então, apesar de eu gostar de ler, e eu ter o hábito de ler todo dia, é uma coisa que eu forço na minha natureza, porque literalmente eu sou muito mais fácil para mim de aprender ouvindo e vendo, né? Quer queira ou não, acho que a leitura acaba sendo parte dessa coisa de ver, né? Só que a leitura é uma coisa muito mais a voz da minha consciência me dizendo o que significa aquilo, né? Então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem simplesmente ler algo ou se quiser fazer tudo ao mesmo tempo, ver vídeo e ler, fiquem à vontade. Escrevam sobre o que é importante, o que eu vou cobrar. Quando surgiu o Coliseu, ou seja, o tempo que ele demorou para ser construído, né? O que acontecia dentro do Coliseu, e aí eu já vou dando a dica, não eram só espetáculos de gladiadores, aconteciam também grandes teatros, tá? Que é a política do pão e circo, que eles falavam lá na Roma Antiga, e os gladiadores, de onde eles vieram, por que eles eram tão... por que se colocavam em risco na arena, o que havia de tão interessante nesse risco, porque vale lembrar também, galera, que nessa época, o gladiador acabava se tornando uma espécie de jogador de futebol famoso, tá? Então, literalmente, haviam pessoas que escolhiam seus gladiadores favoritos, assim também como o gladiador podia ter uma ascensão de classe. Pois é, meus queridos, ele podia, se ele fosse um bom guerreiro, ele podia ser incluído nos patrícios, né? Mas é claro que para muita gente isso terminou de maneira muito trágica, tá, galera? Porque o Coliseu era um local de grande violência, era uma arena de muito sangue, né? Então vocês vão pesquisar sobre esses gladiadores. Se quiserem pesquisar sobre, sei lá, o gladiador mais notável da história, né? Do Coliseu e tudo mais. Roma Antiga é um assunto muito vasto e muito interessante. Para finalizar a aula de vocês, eu vou falar sobre uma tática dos romanos, que é uma tática que funciona até hoje. Como havia muita desigualdade social, como eu falei para vocês em Roma, né? Compara a situação dos patrícios com a situação dos plebeus, né? Ou então pensa, quem que seria cliente, né? Quem queria para a guerra pelos patrícios se não tivesse pobreza, né? Então, pensa bem. Os patrícios escolhiam uma vez por ano uma pessoa para fazer ascensão de classe. E por que eles escolhiam uma entre milhares de romanos? Para dar a falsa impressão que qualquer um podia ser patrício. Bastava ter sorte, né? Bastava que Júpiter abençoasse ele com a sorte. Quando, na verdade, por trás dessa tática havia uma ideia de controle social. Por quê? Ninguém vai querer mudar as coisas. As pessoas querem ser patrícios, é diferente. É que nem hoje. As pessoas olham para os bilionários, em vez de elas falarem, poxa, não é legal uma pessoa ter tanto dinheiro a ponto de ser incontável. Porque o ser humano, ele não consegue contabilizar a partir de 1 bilhão. Tenta pensar aí, na sua cabeça, no número exato, 1 bilhão de arestas de ferro. Você não consegue. Então é algo que está tão além da nossa própria imaginação que deve ser questionado também a parte física disso, né? Então é mais fácil, em vez de eu questionar o fato de alguém acumular 1 milhão de reais ser algo desumano e algo que provavelmente vem de uma exploração muito selvagem, é mais fácil eu convencer a pessoa de que, mas você pode ser o novo rico, vai que você ganha na Mega Sena.
né? É mais fácil eu tentar convencer ela de ser igual ao milionário do que explicar para ela a origem de bilionários e o quanto isso é tenebroso historicamente falando, né? Então os romanos é a mesma coisa, tá? Tanto que o Império Romano vai fazer super ricos também. O Júlio César foi um dos imperadores mais ricos da história da humanidade, né? Inclusive é uma das pessoas mais ricas da história da humanidade até hoje, né? Então era mais fácil eu convencer os plebeus de que eles podiam do dia pra noite se tornar um Júlio César do que falar, gente, é injusto, né? Todo mundo em Roma trabalha, por que só o Júlio César acumula riqueza? Né? Então, isso é uma tática que acontecia lá na Roma Antiga e que funciona até hoje. É isso, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de fazer a tarefa, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.